Boa noite. Estamos aqui esta noite a convite do Centro Espírita André Luiz para trazer uma mensagem referente a um recomeço. Recomeço de quê? É o que nós vamos ver. Porque nós passamos todo o tempo esperando por momentos, e nós às vezes imaginamos coisas, queremos coisas, desejamos coisas e não sabemos como vai ser. Mas sempre em nosso caminhar, em nossas vidas, é um recomeço. Assim, nada melhor do que falarmos sobre isso no final deste ano de 2023 e já um começo do ano 2024. Desejo a vocês todos muita paz, muito amor no coração. Então, recomeço. O que será esse recomeçar? Aí nós vamos lá nessa passagem do Evangelho no capítulo 4, item 5, onde nos traz as palavras de João: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós vamos analisar essas palavras de João em sua profundidade, como ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Aí nós vamos pensar que é a reencarnação, é nós vimos dar a vida novamente. Mas nós podemos estender o leque nisso aí, porque a cada momento, a cada passo que nós damos em nossas vidas é um recomeço, é um nascer de novo. Então, as palavras de Jesus, quando ele nos traz a sua mensagem, porque ele foi mestre, educador, é o nosso irmão, ele foi o nosso médico e continua sendo o nosso médico das almas. A gente deve buscar em toda a sua plenitude as palavras que ele nos trouxe. Então, quando nós lemos agora essas as palavras de João, né, que é refletindo o que Jesus nos disse, que é o renascer. Então não é somente nós nascermos de novo, voltarmos à carne, mas também em cada passo de nossa vida, em cada movimento que nós fazemos. Isso nós não podemos nos esquecer mais. Então vamos analisar, olha só, começar de novo. Por exemplo, quando eu vou dormir e no outro dia eu acordo, me desperto. Isso é um novo recomeçar, é um começar de novo. É uma oportunidade a mais que Deus está nos dando para fazermos o quê? Uma nova caminhada em nossas vidas. É um recomeço. Depois é algo que nós podemos refazer depois que nós interrompemos alguma coisa. Caminhamos até aqui, tivemos algum problema, tivemos alguma dificuldade, mas nós podemos, depois dessa interrupção, seguirmos adiante. Aí nós vamos ver o tanto também que nós aprendemos. Aí vem retomar, que seria criar esse fôlego, esse ânimo para que sigamos adiante. Porque retroceder nós não podemos, mas nós podemos estagnar. Então, no momento que nós estamos estagnados, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos deixando muita coisa passar. Aí é o retomar. Também retornar a fazer qualquer coisa. Seria esse novo refazer, esse novo retomar, esse retornar. Então, se nós começamos, por exemplo, a construir uma casa, e nós começamos pelo alicerce, e quando chegamos na metade da construção dessa casa, nós paramos de fazê-la. Vamos realizar qualquer outra coisa, vamos nos envolver em outro trabalho, e aí nós retornamos para concluir aquela casa.
Assim é a nossa vida. Então, e agora vamos pensar, este ano de 2023 que está terminando, ou que terminou, e este agora que se inicia de 2024. Nós pensamos assim, no nosso passado, no nosso futuro e no nosso presente. Então, o que que isso representa para nós? Nós esperamos o ano inteiro. Ah, vai chegar o Natal. Vamos celebrar mais o nascimento do Mestre Jesus. Há quantos anos nós fazemos isso? 2023? É isso que se passou e continuamos celebrando o nascimento do Cristo. Mas na realidade, será que nós já paramos e pensamos o que que isso significa para nós? O nascimento do Cristo? Ele veio justamente nos trazer esta mensagem do recomeço. Ele disse assim: "Olhem-se, né, observem-se, não volte a fazer aquilo que você estava fazendo. Deixe o seu passado para trás". Mas no sentido de que não vamos ficar remoendo no mesmo lugar a experiência. Por quê? Porque nós temos um presente, e ele foi refletido pelo nosso passado. Mas nós temos à nossa frente o futuro. Então, esse momento aqui, agora, é o que nós devemos parar e analisar o que que nós queremos para o futuro. E o presente, ele está numa questão de minuto. Aí já se passou um minuto, ele já é o quê? Passado. Então o nosso presente é uma linha muito ínfima, o tempo que nós temos para que nós possamos o quê? Fazer, começar, refazer, retomar as coisas para que levemos adiante o nosso futuro. Portanto, vamos observar sempre os nossos propósitos de vida. O que que nós queremos para nós? Os nossos sonhos, as nossas ideias, aquilo que nós queremos realizar. E dentro desses propósitos, vejamos as decisões que nós tomamos. Como eu disse, o passado já ficou. Então, as decisões que eu tomei foram equivocadas? O que que eu posso fazer agora nesse presente para que o meu futuro possa ser melhor e para que eu possa alcançar o meu propósito? Da mesma forma que possamos fazer metas. Porque não adianta chegarmos no início do ano, depois que nós pensamos já que passou o ano, nós, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas será que na realidade nós temos os nossos propósitos verdadeiramente firmes? E nós realmente tomamos as nossas decisões? Escrevamos aquilo que nós queremos. Vamos olhar aquilo que a gente escreveu e vamos colocar o nosso pé firme para alcançarmos um futuro equilibrado. Um futuro onde a gente não possa olhar ao passado e dizer: "Nossa, como eu errei, como eu me equivoquei". Não significa que nós não nos vamos equivocar, que nós não vamos errar. Sim, no que nós estamos aprendendo, mas o que nós não podemos fazer é ficar, como ditado popular, amassando o barro ali no mesmo lugar. Não vai nos levar a nada. É como na construção da casa, se nós ficarmos lá com o cimento, remoendo o cimento todo o tempo, nós não vamos conseguir colocar um tijolo ali para subir com a casa. Vai ser impossível. Então, olhemos o que? Nossos propósitos, as nossas decisões e as metas que nós temos em nossas vidas. Lembrando que sempre, sempre, sempre podemos recomeçar, podemos refazer e retomar aquilo que nós deixamos no caminho. E aí vem assim uma passagem muito linda que diz: "Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam
e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. O tempo, desculpem dizer, é implacável. Ele nós não podemos parar, de maneira nenhuma. Ah, mas se eu pudesse fazer segurar o tempo. Ah, se eu pudesse fazer voltar o tempo. E aí que a mensagem nos traz mais uma vez. Obstáculo nós vamos ter, isso sem sombra de dúvida, porque somente através deles é que nós podemos aprender. Infelizmente, seria genial, maravilhoso, se nós aprendêssemos sem os nossos erros, sem termos os nossos obstáculos. Seria excelente, mas não é assim que funciona. Justamente devido à nossa ainda falta de maturidade, devido à nossa animalidade ainda, sem estarmos com o coração verdadeiramente límpido, puro. E completando disse assim: "Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã". Então sempre que nós possamos, estendamos as mãos também àqueles que estão do nosso lado, para que não nos dificulte ainda mais a nossa caminhada. Lembrando que o mundo dá muitas e muitas voltas. Então que o nosso caminho nós possamos fazer amigos, possamos fazer companheiros. Se hoje eu feri, magoei, prejudiquei, vamos retomar, vamos recomeçar para que ganhemos todos na caminhada. Essa passagem está no livro Fonte Viva, Palavras de Emmanuel. São muito profundas. E dentro disso tudo, vamos analisar as consequências que nós temos em todos os momentos de nossas vidas. Sejam decisões boas, sejam decisões equivocadas. As decisões equivocadas, essas nós vamos o quê? Arcar com muitas consequências dolorosas, muitas consequências difíceis. E as coisas boas não. Nós vamos nos sentir aliviados. E aí nós vamos o quê? Temos o nosso passo muito mais firme. Aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, Kardec diz assim aos espíritos, pergunta aos espíritos: "Não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo?" Então, será que é Deus que impõe todas essas dificuldades que nós temos? Será que é um castigo para nós? Será que Deus nos castiga quando nós erramos? Olha só que coisa mais linda a resposta dos espíritos. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Então lembremos disso. Tudo à nossa volta é o que? Permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, o sol nasce, ele se põe, a lua vem, as estrelas vêm, a chuva vem, o sol vem, as flores, as plantas, nós nascemos. Isso representa leis da natureza. Tudo isso representa. Então, é Deus que está manejando, Deus que é o criador disso tudo. E nada acontece se ele não tem permissão. Então, os espíritos continuam. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. O que isso representa? O nosso livre-arbítrio. Deus nos dá essa capacidade de decidirmos. Mas, como eu disse, devido à nossa animalidade, nós temos ainda a necessidade de passar por essas tribulações. Por quê? Porque nós somos inconsequentes.
nós não sabemos realmente manejarmos, termos o controle em nossas mãos idades que Deus nos dá. Nós nos perdemos no meio do caminho. Então, se nós viermos a sucumbir em nossa jornada, não vamos a culpar a nada, a ninguém, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas aí sim, Deus em sua sabedoria, em sua bondade infinita, nos concede o quê? A oportunidade do recomeço. E agora é mais um ano em nossas vidas. Muitas pessoas estão desencarnando neste momento, mas outras estão nascendo, que é mais uma oportunidade de recomeço. E nós não sabemos também quando nós estamos indo de volta à pátria espiritual. Assim que nós não podemos perder tempo com estarmos divagando, de estarmos nos equivocando, tempo de dizer: "Não, eu vou esperar". É como eu disse, o tempo é implacável. Agora é a hora, agora é o momento de sabermos utilizar o nosso livre-arbítrio. Agora, como recomeçar? Como nós podemos fazer isso? Uma boa dica: conhecendo-nos a nós mesmos. Conhecer-se é o caminho do autodescobrimento. E olha só que interessante, pergunta no Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha só, um sábio da antiguidade falou disse: "Conhece-te a ti mesmo". Essa frase é atribuída a Sócrates e é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 919, e a resposta dada pelos espíritos aí, sendo tendo sido atribuída a Sócrates quando ele passou aqui pelo planeta Terra, nos deixando tantas informações lindas, maravilhosas, inclusive abrindo caminho para a chegada do Cristo aqui até nós. Está isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, esse conhecer-se a si mesmo, o que é isso? É nós olharmos para dentro de nós, é nos analisarmos, vermos justamente o propósito que nós colocamos aí antes, os nossos propósitos de vida, a nossa meta que nós queremos, o que que nós queremos atingir, o nosso objetivo de vida e como nós queremos fazer isso, tendo medo, tendo receio, não estando realmente nos importando com nada. Então, olhando aqui dentro, abrindo o nosso coração, olhando-se assim no espelho e dizendo assim: "Quem sou eu? Quem sou eu?" E não ter medo disso, não ser inseguro com relação a isso, porque a partir do momento que eu faço isso, eu vou reconhecer o que é as minhas dificuldades, mas aí eu tenho a oportunidade do recomeço. Eu sei que eu sou egoísta, que eu sou invejoso, eu sei, enfim, que eu tenho um monte de pontos que não são bons, mas eu posso educar, eu posso me melhorar, eu posso domar. Tá também aí, palavras de Kardec, eu posso domar as minhas más tendências. Assim se reconhece o verdadeiro cristão. É aquele que desbrava, aquele que não tem medo. E olha só, concebemos toda a sabedoria dessa máxima, continua os espíritos. Porém, a dificuldade, aliás, Kardec, que continua conversando com os espíritos, concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver um motivo para de mim se queixar.
Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Dirigi, pois, a vós mesmos, quer dizer, a nós mesmos as perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito, quer dizer, nos perguntamos a nós mesmos o que nós temos feito, com o objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Está aí também na pergunta, continuando a 919A. A outra coisa é não desistir, nunca. É não desanimar. É um trabalho constante, que é uma lei também que está na natureza. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza, inclusive é uma parte também do livro dos Espíritos. Aí diz o seguinte: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Está lá da lei do trabalho, Livro dos Espíritos, capítulo 6. Portanto, é não desistirmos nunca. E por que que o trabalho se impõe ao homem? Kardec era muito sábio. Kardec, e ele perguntava uma coisa, novamente vinha naquele contexto, justamente para não termos dúvida com relação a isso. Então, por que que o trabalho nos é imposto? Olha aqui, por ser uma consequência da natureza corpórea. Porque nós precisamos, porque ele faz com que nós o quê? Evoluamos, para que nós cresçamos cada vez mais. E os espíritos complementam. É expiação ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Somente assim nós podemos crescer em inteligência também. Vamos raciocinar quando éramos crianças e não sabíamos ler, não sabíamos escrever, e aí fomos aprendendo sobre história, geografia, química, física, e cada vez mais a nossa inteligência, o nosso conteúdo cultural, o nosso conteúdo de aprendizagem foi aumentando e aumentando. Imagina se nós ficássemos de braços cruzados dentro dessa evolução. Como que nós estaremos hoje? Não teríamos avião, não teríamos os foguetes, enfim, não teríamos uma série de coisas que hoje nos facilita, a luz elétrica que estamos aqui, não teríamos essa internet maravilhosa que nos possibilita estarmos conversando. Então, portanto, sem o trabalho, continuam os espíritos, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Da mesma forma, imagina se não trabalhássemos, como é que nós íamos ter o nosso pão de cada dia? Iríamos esperar cair do céu? Não. Temos que colocar as mãos na charrua e trabalhar, arar o campo para que ele produza. Assim é a vida. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou a Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho também, pergunta 676. E vamos nos lembrar sempre de uma coisa em nossa caminhada, principalmente nesse recomeço de ano aqui. A ociosidade leva à falta de conhecimento e nós deixamos de aprender. Imagina se nós ficássemos aqui de braços cruzados simplesmente porque eu estou com preguiça. Como é que eu vou ganhar o meu pão de cada dia? Como é que eu vou conseguir aprender alguma coisa ao redor do mundo? Tanta coisa linda para ver, tanta coisa, lugar bonito para visitar, encontrar amigos para poder conversar, para trocar ideias, informações. Então, ser ocioso, inclusive, dizem é um dos 7 pecados capitais. Seguindo aqui com o livro Ação e Reação de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino
senão a nós mesmos. Aí entra mais uma vez o nosso livre-arbítrio. O que nós fazemos, nós temos a reação. Se queremos, portanto, crescer, trabalhemos. Saiamos da ociosidade, senão nós não vamos ganhar. Continuando, todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados das nossas próprias obras. Mais uma vez, ação e reação, livre-arbítrio em ação, mostrando sempre que podemos recomeçar, refazer, reaprender. Esse contexto de como então recomeçar, de como agir. Pensemos no nosso material e no nosso espiritual. Primeira coisa também, amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao nosso Pai Criador. Abramos os nossos corações. E também amar aquele que está ao nosso redor. Amando-nos a nós mesmos. Porque também, se nós não nos amarmos, nós não vamos ter um bom recomeço. E nós devemos nos amar para poder amar o próximo. É nos respeitar. Nos respeitarmos, nos considerarmos. Porque o que nós temos hoje, o que nós somos hoje, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E é nós ovacionarmos a Ele. É dizermos: Senhor, a todos os instantes, obrigada porque estou aqui. Obrigada porque hoje eu posso recomeçar. Hoje eu posso estar com aqueles que eu amo. Seja aqui no planeta Terra, encarnados, ou no plano espiritual. Oportunidade de servir. Em nossas vidas, diariamente, nós temos oportunidade de servir. Seja com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos vizinhos, seja com nossos colegas de trabalho, seja com aqueles que nós encontramos na rua. Não necessita simplesmente eu tirar um dinheiro do bolso e dar, mas às vezes uma palavra amiga, escutar, enfim, ter a paciência com aquela pessoa, enviar um bom pensamento direcionado àquela pessoa. Isso é oportunidade de servir. A palavra comove, o exemplo arrasta. E se nós queremos conseguir algo realmente em nossas vidas de concreto, de firme para este ano de 2024, lembremos que nós somos exemplo sempre. E podem me dizer: "Ah, mas eu não sou casado, eu sou solteiro, eu não tenho compromisso nenhum, eu não tenho filho". Ah, mas nós somos observados. E como espíritas que somos, nós temos o dever de tentar ter uma consciência tranquila. Eu digo tentar, porque como Kardec, eu repito, disse, conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem domar suas más tendências. E nem Cristo disse para a gente que nós poderíamos fazer isso da noite para o dia. Mas se nós falarmos, procuremos exemplificar, porque nada melhor do que exemplo. Assim fez o Cristo. Ele exemplificou em toda a sua passagem aqui na Terra. E o sucesso, quem é que não quer ter sucesso na vida? Todos queremos ter sucesso, de uma maneira ou do outro. Mas vejamos como nós queremos alcançar esse sucesso. Vejamos como nós queremos fazer essa caminhada. À custa do outro, prejudicando o outro? Ou eu posso atingir a minha realização sem prejudicar a ninguém? E nem a mim mesmo, porque eu devo, como disse lá anteriormente, ter a minha consciência tranquila ao final do dia, conhecendo-me a mim mesmo. Não é ruim procurar ter sucesso. E o desapego, por isso material e espiritual. O desapego de quê, gente? Da matéria. Disso que não representa nada, a matéria é o nosso instrumento. Representa sim como instrumento de nós espíritos. Mas nós não vamos levar essa matéria.
Nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar automóvel, nós não vamos levar casa, nada disso nós vamos levar. Então é desapegar. Não significa que nós não devemos dar o valor. Devemos sim, devemos buscar um teto para morar, devemos procurar a nossa alimentação, está aí a lei do trabalho. Mas nós não devemos é ficar arraigados a isso, dizer: "Isso me pertence, ninguém me leva embora". Esse é o desapego. E o espiritual porque esse é o que prevalece, esse é o que permanece verdadeiramente. E neste recomeço de ano 2004, nada mais do que um propósito de tentarmos nos espiritualizar mais, não estarmos ter tanto apego à matéria, e nos desapegarmos mais disso, e lembrarmos do espiritual. E nessa caminhada sempre nós temos o quê? A lei de ação e reação. Olha só aí o desenho, nós reagimos, é uma reação, o que é através de uma ação que nós fazemos, onde vamos chegar a algum lugar. Isso tudo dentro de expectativas que nós temos. Nós vamos criar expectativas, mas não vamos ficar olhando Instagram, não vamos ficar olhando aí Facebook, que a gente vê todo mundo sorrindo lá, maravilhoso. Nossa, com carro caro, com viagens lindas, postando isso, postando aquilo. Será que isso é verdade? Eu vou dentro dessa expectativa do outro? Será que é isso mesmo que eu quero? E na realidade, às vezes, nós desconhecemos o que está passando-se com aquela pessoa que está postando aquilo ali. Vamos ser realistas naquilo que nós também desejamos, nas expectativas que nós temos. Todos nós queremos sermos felizes, todos nós. E nós podemos alcançar isso. Só vai depender de nós, só vai depender o quê? De nós sabermos utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio, de realizarmos bem o recomeço, a oportunidade que nos é dada. Portanto, todos temos responsabilidade na nossa caminhada. Pensemos nas coisas mais importantes da nossa vida: a nossa família, nosso trabalho, os valores espirituais que nós temos, não desprezando as coisas materiais que nós temos, mas na realidade o que é de forte, de firme, de condensado nas nossas vidas que nós temos? As pessoas que nos rodeiam. E não é viver simplesmente sob um automatismo também. Aí eu acordei, levantei, vou para o meu trabalho, volto para minha casa e, enfim, tenho aquela rotina, assim, incansável, né, não mudo nem A, nem B, nem C. Não, vamos buscar também outras oportunidades, outras coisas que fazer, vamos ter encontros com amigos, sair com o nosso esposo, com a nossa esposa, sair com nossos filhos, ter uma conversa agradável, ver um bom filme. Tudo isso é uma coisa que nós saiamos do nosso automatismo no nosso diário, está dentro da nossa responsabilidade na nossa caminhada. Gente, a saúde. Vamos ter expectativas, vamos fazer novos propósitos de vida, ter metas novas. "Ah, mas eu não consigo parar de comer". Busque uma ajuda. "Ah, eu não consigo me afastar daquela pessoa que me é tóxica". Busca uma ajuda, porque tudo isso influencia na saúde, influencia nos problemas do nossa digestão. Isso traz mau benefício, nada de bom para nós, se nós estamos dentro de uma relação tóxica. Então, vamos recomeçar agora, estamos recomeçando esse 2024, vamos procurar uma saúde mental e saúde física para nós. Cuidar do nosso sono. O sono é primordial, nos faz acordar bem. Devemos dormir, porque o nosso espírito também precisa se desligar do nosso corpo, está na verdadeira pátria em busca de aprendizado. Vamos preparar bem também o nosso sono, para que nós tenhamos o quê? Tranquilidade durante ele também, para que o nosso organismo possa se recuperar.
Nosso organismo físico necessita de tempo para processar o que nós comemos, o que nós pensamos e para ter o seu descanso também. E a razão. Nunca deixemos de pensar o que é melhor para nós. Aquilo que não nos faz bem, vamos sair disso. Se vem um pensamento negativo, substitua por um pensamento positivo, com fortaleza. Não é ficar batendo na mesma tecla todo dia, toda hora, porque eu não consegui isso, porque ela me fez isso, porque ele me fez isso. Não, nada disso. Usemos a razão, vamos buscar alternativas para nós, lembrando que a cólera, a raiva prejudica a nossa saúde e não nos fará caminhar, ao contrário. Se estamos com raiva de alguém, cólera contra alguém, o único que vai ser prejudicado somos nós mesmos. O outro para o qual nós estamos direcionando a cólera, a raiva, nem sabemos se vai chegar até a outra pessoa. E os órgãos do sentido, agradecemos por isso na nossa caminhada, o nosso escutar, o nosso falar, o nosso capacidade de sentir o cheiro. Tudo isso, gente, são bênçãos recebidas do céu, recebidas de Deus. Será que nós já paramos e agradecemos por isso? Resumindo, tudo isso é a nossa vida. A vida com V maiúsculo, que é essa oportunidade reencarnatória que Deus nos deu. E a cada momento que abrimos os nossos olhos, é uma oportunidade de vida para nós, a nossa vida e a vida dos outros. Pensemos em nós, a vida do outro é do outro. Nós fazemos parte no nosso diário dentro de um contexto de vida de outras pessoas, mas nós não decidimos sobre a vida de outras pessoas. O que que nos importa o que o outro está fazendo? Olhemos para nós aqui dentro do nosso autodescobrimento. Os nossos passos são importantes para nós, porque se nós nos amarmos, essas outras pessoas que nós vamos ver, nós vamos poder estender as mãos, não como críticos, não como fofoqueiros, não para denegrir, mas para ajudar. Assim vemos que de janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável daquilo que não te serve. Desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. E comecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Portanto, o tempo passou, a oportunidade passou e nós perdemos. Palavras de quem? Aí, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna. Portanto, um recomeço para nós nesse ano de 2024. Lembrando que sempre o que é nos mostrado aí, a nossa vida é ação e reação, onde o Pai de amor e bondade sempre nos dá, a cada momento, não é só um despertar de cada dia, a cada minuto de nossas vidas, uma oportunidade de recomeço, de refazermos, de recomeçarmos. E lembrando sempre que nós temos esse mestre amigo a nos abraçar, a colocar a mãos no nosso ombro e a mão no nosso ombro e dizendo assim: meu irmão,
caminhemos juntos, não desistamos, mas vá e não te equivoques mais. Bem, por essa noite nós ficamos aqui, agradecendo a todos, ao Centro Espírita André Luiz essa oportunidade, desejando que esse 2024 realmente possa fazer a diferença para nós, mas uma diferença verdadeira, onde agarremos realmente o propósito de crescermos, de nos olharmos, de nos fortalecermos na fé, na razão, na confiança nesse Pai amoroso, cheio de bondade e de amor. Deus sempre conosco. Que assim seja.